Boa noite a todos do Núcleo Espírita Francisco de Assis. É um prazer, uma honra estar aqui junto com todos os nossos irmãos, ainda que de forma remota, virtual, mas é o que o momento nos permite e que bom que temos essa possibilidade. Eu sempre tento pensar por um ângulo mais positivo, ter uma visão sempre mais otimista. E se essa pandemia tivesse acontecido há uns 20 anos atrás, não seria possível estarmos fazendo esse tipo de reunião. Não tínhamos tecnologia suficiente para isso. Hoje nós temos reuniões virtuais, aulas virtuais à distância, podemos gravar e transmitir, né? Hoje nós vemos aí uma ciência que consegue dar uma pronta resposta ao que está acontecendo. Há 20 anos atrás, eu acho que os estudos e a tecnologia que tínhamos talvez demorasse mais tempo para uma vacina aparecer, e hoje nós temos aí várias vacinas que já estão sendo disponibilizadas para a população mundial. Então, que bom que hoje dispomos de meios e tecnologia para estarmos aqui, mesmo que de forma remota, reunidos. E o trabalho dessa forma não para, não cessa. E vamos continuar aguardando até o momento em que possamos estarmos reunidos presencialmente, com segurança, possamos nos abraçar, estarmos todos juntos. Até lá, vamos seguindo dessa forma. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje com a leitura do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A página foi aberta de forma aleatória. É a mensagem número 99, página 211, nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, segunda carta aos Coríntios, versículo 13, capítulo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Vamos fazer agora a nossa prece. Querido Mestre Jesus, bons amigos espirituais, trabalhadores do Núcleo Espírita Francisco de Assis, que tuas bênçãos, Jesus, possam envolver a todos nós, a cada um de nós, cada um em suas casas, possamos refletir sobre
sobre o momento e possamos sempre tirar o maior proveito das situações, aumentando o nosso aprendizado, possamos levar adiante nosso testemunho de fé, demonstrando através dos nossos exemplos o conhecimento que adquirimos dentro da doutrina espírita e aguardando com serenidade o momento, Jesus, em que possamos estar todos juntos mais uma vez, nos abraçando, trabalhando fisicamente, presencialmente e sempre levando adiante a mensagem que a doutrina espírita deixou para todos nós. Muito obrigado por tudo, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, o estudo de hoje é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E é o item 11. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que ele de mim blasfemam. O Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecias e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Muito mais adiante diz, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente
os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir se lhes depara a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médios que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por sua vez, não vos tornardes falsos profetas. Luóis, Espírito Protetor, Carla Schue, 1861. Uma coisa que me impressiona muito é que uma doutrina que foi codificada há menos de 2 séculos, há quase 2 séculos, né, que foi codificada no século XIX, consiga ser tão atual, né, porque é um assunto que todos os dias nós vemos e ouvimos no noticiário. No dia a dia a gente consegue identificar claramente essas situações, né? Os falsos profetas, eles continuam desde aquela época até hoje entre nós. E não vou citar religião A ou B para não parecer antiético ou tendencioso, porque hoje nós vemos isso em vários segmentos religiosos, né? E principalmente pela questão da questão financeira, onde observamos que muitos enriquecem e, se formos analisar, né, pela vida do Cristo, pelas coisas que ele nos deixou, pela forma como ele viveu, o que ele pregou, a maioria desses falsos profetas, desses líderes, eles não vivem de acordo com a simplicidade que o Cristo pregou. Pelo contrário, né? O que nós vemos hoje é a ganância e a vontade de enriquecer de forma desenfreada e nada condizente com o que o Cristo pregou. A fé dos irmãos, obviamente, ela é sempre sincera. E a gente não pode julgar e se prender, né? Por que a pessoa está doando o dízimo dela, por que ela está dando o dinheiro, por que ela acreditou. As pessoas são crédulas. Um irmão, quando ele frequenta uma igreja, um templo, um centro, ele crê que ali seja um lugar de verdade. Mas o que muitas vezes se esquece é que as religiões, né, as casas, os templos, elas são compostas por pessoas. E pessoas são falíveis, são imperfeitas e acabam muitas vezes sendo seduzidas pela questão do ganho ou pela questão da vaidade e se deixam levar. E o irmão que está ali, ele acaba crendo que o que está sendo dito é verdade, principalmente quando estamos diante, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, de um irmão que diz que está recebendo uma mensagem de um espírito de alta envergadura, né? Então temos sempre a tendência de, né, então vamos acreditar. E nós aprendemos, né, que cabe a nós sempre termos
a preocupação, passar pelo crivo, né, a mensagem e interpretar se aquela mensagem ela tá sendo benéfica, se ela está trazendo um conhecimento real e se dentro do crivo da razão ela passa, né? Não podemos nos deixar levar pelo conhecimento que está sendo passado sem um questionamento, né? Então faz parte do... Mas isso é uma coisa que eu observo que nós espíritas fazemos isso talvez com um pouco mais de frequência. Não observo isso em outros segmentos religiosos, onde nós temos lá o pastor ou o padre ou aquela figura que está diante do público e daquela assembleia e traz ali um peso de que eu sou o mensageiro de Deus, né? E de uma forma geral não há tanto questionamento da parte de quem frequenta esses lugares. Então talvez seja mais fácil se deixarem levar por essa questão sem uma análise mais fria, digamos assim. Tá? Eu destaco aqui do texto algumas passagens, né, que são bem interessantes, né, que quando fala, né, que é a visão do coração deles que vos faz falar, né? Ou seja, demonstrando claramente que a mensagem está sendo proferida única e exclusivamente por aquela pessoa. Não foi uma mensagem de um espírito, não foi uma mensagem de Deus, não foi... Está sendo uma coisa do querer da pessoa, né? E é aquilo que eu falei, né? A fé cega muitas vezes conduz a esse tipo de erro, né? A pessoa crê que aquele irmão ele fala como um intermediário de Deus e ela acaba sendo envolvida por essas mensagens. Muito interessante quando ele fala, né, que muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, né? E hoje em dia a gente vê muito ainda acontecer isso. Nós vemos aí líderes que são riquíssimos e a todo momento. E como falei, não de um segmento religioso. Temos visto isso em mais de um segmento religioso, né? As pessoas são falíveis e acabam cedendo à questão financeira com grande frequência. E a outra parte, eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Ou seja, as pessoas que estão levando essa mensagem à frente estão falando por si só. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. É bem interessante isso, porque muitas vezes, trazendo para a nossa realidade, é o médium que diz que recebeu a mensagem enquanto dormia, que teve uma intuição, e muitas vezes não é uma mensagem real. E aí cabe a nós sempre levarmos o crivo da razão, né? Não podemos ser sempre crédulos, totalmente crédulos. Primeiro temos que analisar, né? Escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acreditais em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, né? Muitas vezes é aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né? Temos lá uma mensagem, a mensagem foi enviada por Jesus Cristo, por Nossa Senhora, foi enviado por Francisco de Assis, né? E aí, quando analisamos o contexto da mensagem, vemos que não condiz
em termos de linguajar, não condiz com os ensinamentos, tem muito da colocação da pessoa na mensagem. Então, quando analisamos friamente, né, não nos deixamos levar pelo nome do Espírito que está sendo citado como o transmissor da mensagem, analisando, vemos que não há menor condição de ter sido realmente aquele Espírito. Tá? E aí, mais no final aqui, ele cita especificamente os médiuns, que são os nossos mensageiros, né? Nossos intermediários, aqueles que servem de ligação com o plano espiritual. E aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo a distinguir os bons e os maus espíritos, para por vossa voz não vos tornardes falsos profetas, para que nós não sejamos transmissores de falsas mensagens, né? Então nós temos muita responsabilidade nisso. Analisar sempre, para que muitas vezes a empolgação de quem tem aqueles contatos iniciais com a doutrina espírita e vê algum fenômeno, né, e tem aquela sede, né, fica, o termo acho que não cabe muito fanatizado, mas digamos assim, acaba muita empolgação inicial com aquele conhecimento que está chegando, e muitas vezes acaba dando interpretações erradas, não conseguindo perceber a diferença entre uma mensagem e outra, e não percebendo isso, acaba transmitindo essa mensagem de forma equivocada adiante. E aí a gente acaba, nesse sentido, se tornando aí um falso profeta, né? Que nada mais é do que aquele que fala por si só, né? Da sua vontade, da sua interpretação, e não sendo de forma real, não funcionando como um mensageiro daquela mensagem. Bom, acredito que seja isso. Espero ter contribuído de alguma forma. É uma pena que não possamos fazer isso de uma forma presencial ainda, mas eu tenho a certeza de que logo estaremos todos vacinados, vamos poder nos encontrar, talvez no momento inicial ainda não nos abraçarmos, mas com um pouco mais de prudência e cautela possamos estar juntos presencialmente, e vamos aguardar com muita resignação, com muita esperança e, acima de tudo, fé. Temos conhecimento suficiente para saber que nada é por acaso. E se estamos passando por esses momentos, se isso está acontecendo agora, nessa ocasião, tem uma razão de ser. Vamos pedir sempre por aqueles que desencarnaram, vítimas dessa pandemia, vítimas da ganância dos governantes que se aproveitaram de situações para tentar enriquecer um pouco mais, e aguardar que tudo isso irá passar com certeza. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, Jesus, querido e amado Mestre, que possamos ter a certeza de que tudo isso vai passar, e que saibamos, acima de tudo, nos
nos comportar, saibamos sermos os transmissores das boas mensagens, das boas notícias, possamos sempre levar para as pessoas a mensagem de fé, de esperança, o olhar positivo dentro de tudo que está acontecendo de negativo, que possamos sempre tentar mostrar o que pode ficar de bom e possamos, acima de tudo, confiar de que vai passar. Temos a certeza absoluta que estamos todos no caminho de vencer essa pandemia. Gostaria de pedir por todos os irmãos, pedir que todos possam ser envolvidos, todos aqueles que desencarnaram por conta dessa pandemia. Possamos pedir por todas as famílias que sofreram por conta do Covid, com pessoas internadas, que ficaram muito tempo internadas, pelos irmãos que desencarnaram. Então, possam envolver essas famílias, que elas possam ter a força necessária para vencer esse luto, essa dor. Possamos pedir para aqueles que financeiramente, economicamente sofreram pela pandemia, que todos possam ser envolvidos e serem reerguidos no momento certo. Muito obrigado por tudo, Jesus. Abençoa a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado por tudo, irmãos. Fiquem conosco. Acompanhem sempre os nossos estudos e que possamos, dentro em breve, nos encontrarmos presencialmente. Um abraço, uma boa noite.